Fala, viajante! Eu sou o Lucas Estevam, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra você algumas verdades sobre Chernobyl que eu não tive a oportunidade de contar no outro vídeo, mas que você precisa saber. Quer você esteja planejando uma viagem para Chernobyl ou não. Bom, visitar Chernobyl de fato foi uma das viagens mais intensas que eu já fiz em toda a minha vida. Você pisar onde toda aquela história aconteceu, você tá cara a cara com aquela cidade fantasma, é uma sensação que eu nunca experienciei. Eu tive a chance de visitar mais de 70 países e em nenhum desses países eu tive uma sensação igual, nunca senti nada parecido. Eu recebi centenas, milhares de perguntas sobre como é fazer o passeio em Chernobyl, quanto custa esse passeio para Chernobyl, se qualquer um pode fazer, tem que levar o passaporte, tem que jogar a roupa fora. Eu vou responder várias perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vale a pena me acompanhar. Meu Instagram é Estevam Pelo Mundo. Então antes do conteúdo cair aqui no YouTube, você já vai saber em primeira mão onde eu estou e pegar algumas dicas exclusivas também lá no Instagram. Então eu recomendo super que você passe por lá. Antes de responder as perguntas, queria que você entendesse como que eu fui parar em Chernobyl. Eu ouço falar de Chernobyl desde que eu sou adolescente. Acho que desde que eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu ouvi falar de Chernobyl numa aula de química no colégio e eu fiquei fascinado com a história, mas realmente fascinado. Só que na época, Chernobyl ainda não era aberto à visitação, porque depois do acidente em Chernobyl, criaram uma área de exclusão. Se você não sabe o que eu tô falando, vale a pena assistir o meu vídeo lá em Chernobyl. Vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e também na descrição. Nesse vídeo eu dou todos os detalhes e mostro exatamente tudo que eu vi por lá. Mas faz poucos anos que a Ucrânia é o país onde fica Chernobyl, faz poucos anos que a Ucrânia liberou a visitação em Chernobyl. Uma coisa que muita gente não sabe é que você não pode ir sozinho a Chernobyl. Você não pode simplesmente pegar uma mochila e falar, vou para Chernobyl explorar. Não, você tem que ir acompanhado de um guia, de uma empresa especializada. Existem várias empresas em Chernobyl, eu escolhi a Chernobyl Tours. Minha escolha foi baseada em várias avaliações, em vários relatos que eu li na internet, alguns vídeos gringos também que eu pesquisei, mas ela não é a única agência boa em Chernobyl. Tem outras agências bacanas também, que outras pessoas falaram bem, só que para a data que eu queria ir, essa agência oferecia o tour, porque os tours você tem que reservar com uma certa antecedência lá em Chernobyl. Não é igual, por exemplo, você tá passeando por Paris e quer subir na Torre Eiffel, vou comprar o ingresso da Torre Eiffel. Não, Chernobyl é uma coisa totalmente diferente, até porque é uma atração completamente diferente de todas que você já ouviu falar. O valor completo do meu tour foi de 95 euros, não é barato, conhecer Chernobyl não é barato, deu cerca de 500 reais, mas eu não me arrependi, valeu cada centavo. Só que eu sinto que Chernobyl tá virando uma certa Disney. Quando eu terminei de gravar aquele vídeo, eu parei pra refletir e eu vi que Chernobyl tá começando a se tornar um grande negócio, um grande business lá na Ucrânia. Por exemplo, a lojinha de souvenirs que a gente vê é da mesma empresa que faz o tour. Enfim, existe todo um mercado que foi criado ao redor de Chernobyl. Acho que também a série Chernobyl da HBO acabou bombando muito isso, acabou colocando isso muito em voga, muito na mídia e cada vez mais pessoas querem conhecer Chernobyl. Mas será que é seguro? Será que eu tenho que jogar fora minha roupa? Será que eu posso sozinho? Eu tenho que levar o passaporte? Bora responder agora as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. O Luiz Felipe perguntou quanto tempo em média dura o passeio. O passeio você vai sair de Kiev e vai ser mais ou menos umas 2 horas e 30 para chegar na entrada, no primeiro checkpoint, né, na primeira entrada de Chernobyl. Na área de Chernobyl existe a cidade de Pripyat. Pripyat é a cidade fantasma, é a cidade que teve que ser evacuada em menos de 3 horas e simplesmente se tornou um lugar fantasma. Então tem todo um tour que passa por lá. Eu visitei também o satélite Duga, que era um satélite muito utilizado pela União Soviética para poder detectar os mísseis, mas parece que ele não funcionava muito bem. Então a gente chega de volta em Kiev por volta de umas 8 da noite. Só que tem também os tours privados e o tour de 2 dias. Eu confesso que hoje eu faria o tour de 2 dias, mas quando eu reservei eu fiquei muito na dúvida, porque você dorme em Chernobyl. Sim, nesse tour você vai dormir em Chernobyl e continuar passeando no dia seguinte. Por mais louco que pareça passar 2 dias em Chernobyl, não é nada suicida, contanto que você respeite as áreas e vá nos lugares indicados pelos guias. Todos esses passeios, eles são feitos em um trajeto onde a radiação não é alta, a radiação é muito baixa. Mas falarei sobre radiação mais pra frente. Próxima pergunta é do Danilo Carvalho 27. É verdade que onde estava o reator está fechado com uma cobertura de chumbo para sempre? Danilo, é verdade, o reator foi fechado e ele vai permanecer muitos e muitos anos fechado, só que dizem que daqui a algumas décadas eles terão que fazer mais uma nova cobertura, porque o calor é tanto
que mesmo sendo uma super proteção de chumbo, ela vai acabar em algum momento sendo derretida e vão ter que colocar uma nova cobertura, um novo sarcófago em cima do reator. Então é um problema que ele não está resolvido 100%. Ele foi contido, teve uma contenção do reator, mas o reator não foi eliminado, a radiação não foi eliminada. Na verdade, dizem que a radiação de Chernobyl pode durar mais 20 mil anos. É isso mesmo, pode durar até 20 mil anos. O Maurício Malti perguntou: se Chernobyl não pode ser mais habitada, por que na região dos reatores pessoas trabalham lá? Excelente pergunta, e eu fiz essa pergunta pro meu guia. Quando eu perguntei, ele me falou que não lembro se eram 150, acho que eram 1.500 pessoas ainda trabalhavam na região de Chernobyl. Vale lembrar, para você entender, que Chernobyl é a região, não é onde o reator explodiu. Vale lembrar que eles nomeavam o reator de acordo com a região, de acordo com o nome da principal cidade da região. Então as pessoas que trabalhavam em Chernobyl, na fábrica, na usina, eles moravam em Pripyat, que ficava na região de Chernobyl. O que meu guia me respondeu foi que de fato não é 100% seguro. As pessoas que trabalham lá, elas têm que ficar 15 dias fora. Então elas trabalham 15 dias em Chernobyl, nas plantas, e depois elas ficam 15 dias afastadas da zona de exclusão. Ele me disse que a radiação não pode ser contínua, uma radiação contínua acaba fazendo muito mal, mas todos os trabalhadores que trabalham lá anos têm total consciência do que eles estão fazendo. Ninguém que está lá é inocente. Isso foi o que ele me falou. Eu também não sou nenhum especialista em radioatividade, em radiologia. Se você por acaso entende do assunto e puder compartilhar um pouco mais aqui embaixo, eu ficaria muito feliz. Seria muito bem-vinda essa informação. Eu apenas conversei com pessoas que são sim entendidas do assunto. Tive a chance de conversar com alguns médicos que trabalham com radiologia e também com alguns químicos, e eles me falaram que sim, a exposição contínua pode causar danos permanentes às células. Uma exposição temporária pode não afetar as células, principalmente se essa exposição não é feita diretamente com o item radioativo. Um grande exemplo é o Césio-137. Não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas em Goiânia, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, encontraram um objeto brilhante, resumidamente, e acabaram morrendo. Esse objeto era o Césio-137. Só que as pessoas que foram mais afetadas foram as pessoas que tocaram esse objeto, que emitia essa radiação. As pessoas que encontraram as pessoas que haviam tocado esse objeto, ou mesmo as pessoas que passaram perto do objeto, não sofreram ou sofreram pouquíssimo com essa radiação. Não sei se deu para entender, não sei se eu fui claro, mas o grande problema de fato seria os trabalhadores trabalharem próximos a esses itens radioativos, aos elementos radioativos. Com a explosão, o vento espalhou a radiação por regiões diferentes em Chernobyl. Então existem lugares que é um lugar do lado do outro, onde você vai ver 0.3, 0.2, 0.1 microsieverts, e a 10 metros tá 10 microsieverts. É uma diferença surreal. Lembrando que muitas informações que eu trago aqui eu aprendi em louco, foi meu próprio guia que me passou isso, então não sou eu que tô falando, foi meu guia que me falou. Então, segundo ele, eles traçaram esse caminho para os visitantes em Chernobyl e também para quem trabalha em Chernobyl, para que a pessoa tenha o mínimo de exposição à radiação possível. O Gui fez uma pergunta super curiosa, que acho que é a pergunta que mais fizeram no meu Instagram, que é se eu joguei fora o meu tênis. A resposta é: sim, eu joguei fora o meu tênis e toda a roupa que eu usei em Chernobyl. Eu levei uma cueca furada, uma cueca velha, peguei um tênis Vans que eu tinha, que eu já estava usando há anos, e eu tinha um outro tênis Vans que eu havia comprado na minha última viagem para os Estados Unidos. Aí eu falei, bom, vou levar 2 tênis para a Ucrânia, o novo e o antigo que já está bem surrado. Esse tênis antigo eu joguei fora, eu descartei. Muita gente também perguntou por que eu não doei. Estevão, você não vai doar essa roupa? Não doei, eu realmente descartei, porque eu acho que seria muito injusto eu doar uma roupa que tivesse sido exposta à radiação. Os guias falaram que de fato descartar a roupa era algo muito relativo, que eles não descartavam a própria roupa, mas eles lavavam a roupa deles com muita água, sabão e vinagre, que a radioatividade, para tirar ela, é só lavando mesmo, com água, para tirar esse excesso de radioatividade. Mas como eu não vou voltar para Chernobyl tão cedo e também eu fui com roupas velhas já, roupas bem antigas, de anos, que eu pretendia descartar, eu deixei elas lá na Ucrânia mesmo. A Lara Edith perguntou se eu passei mal depois da viagem. Não, Lara, eu não passei nada mal depois da viagem. Acredito também que ninguém que fez o tour passou mal por causa do tour, por causa de Chernobyl. Acho que as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada, talvez porque elas viram a série da HBO, onde é aquele sensacionalismo intenso que parece uma coisa louca, mas não é bem assim. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei em Chernobyl, falaram que eu não poderia comer absolutamente nada fora do ônibus.
que o único lugar seguro para você comer era dentro do ônibus. E disseram para não comer lá fora por causa da radiação. Só que não é bem isso. Eles não querem que você coma fora do ônibus ou que você beba fora do ônibus. Ah, era também proibido fumar em Chernobyl. Não é porque comendo ou fumando ou bebendo você vai inalar a radiação. Se você está respirando, você já está inalando o mesmo ar, correto? Mas eles fazem isso porque muitos turistas são sem noção e acabam deixando embalagem de batata, embalagem de barra de cereal, latinha de refrigerante, bituca de cigarro, tudo isso para trás e degradando mais ainda Chernobyl, que é um lugar que eles estão tentando preservar ao máximo. Próxima pergunta é da Rafa. A Rafa perguntou se precisa ter algum tipo de autorização para entrar lá. Sim, Rafa, para você entrar em Chernobyl você tem que ser previamente autorizado. Então quando você reserva o seu tour com a agência, você vai dar o seu passaporte para a agência vai pegar o seu passaporte, ela vai avisar o pessoal da fronteira de Chernobyl, porque apesar de Chernobyl não ser um país, existe uma fronteira, uma segurança, porque não é qualquer pessoa que pode entrar e sair. Você tem que previamente avisar que você está indo para Chernobyl. Uma coisa que eu achei um pouco até mesmo errada, que eu não entendi porquê e não me explicaram, foi que eu tenho 2 passaportes, eu dei meu passaporte italiano e no tour eu apareci com um passaporte brasileiro. No vídeo dá pra você ver bem isso acontecendo. E ele me cobrou $35 ou 35 euros de multa por causa disso. Porque segundo ele teria que fazer uma nova solicitação, que ia ser muito trabalhosa e não sei o que. Isso aí custaria um dinheiro alto. Eu claramente paguei os $35 porque eu já estava no ônibus indo pra Chernobyl, já estava na Ucrânia. Eu não ia deixar de ir pra Chernobyl porque ele implicou que eu teria que pagar essa multa de $35. Então já estou lá, vou pagar a multa, não vou deixar de ir pra Chernobyl. Mas eu achei essa atitude do meu guia da Chernobyl Tours um pouco errada, porque eu não lembro deles terem avisado sobre isso, porque até onde eu sei, ou pelo menos a mim não foi explicado que existe essa taxa extra se você tem 2 passaportes, vai com passaporte de uma nação diferente, porque o meu nome e eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas enfim, Pedro Henrique Zardi perguntou se é seguro ir para Chernobyl, mesmo com essa quantidade de radiação. Não dará câncer? Manda salve, por favor. Um salve pra você, Pedro Henrique Zardi. Eu não vou mentir que eu também tinha essas dúvidas, mas 2 coisas me deixaram muito tranquilo. A primeira é o fato de ter conversado com pessoas da área que me tranquilizaram e me falaram que de fato o tour de Chernobyl, se você seguir as regras, isso não vai afetar a sua vida ou a sua saúde, porque são poucas horas que você vai ter exposto a uma baixa quantidade de radiação, não é tanta radiação assim. Muita gente viu na série que teve os bombeiros que morreram no dia seguinte, em 2 dias e tal, mas é porque eles ficaram expostos muito próximos à radiação. Foi um contato muito direto. Aí de fato isso acabou gerando queimadura e alguns anos depois algumas pessoas chegaram sim a desenvolver até um câncer. Mas conversando e me informando, eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pinta. E outra coisa foi também conversando com os guias. Os guias que eu conheci lá falaram que eles trabalham há anos, eles fazem esse tour diariamente. Eles tiram 1 mês de folga por ano, então eles fazem o tour 11 meses por ano e tiram 1 mês de folga por ano. Se de fato esse percurso em Chernobyl fosse tão nocivo à saúde, será que os guias iriam submeter a esse trabalho? Ou será que eles não iam optar por seguir no centro de Kiev, por exemplo, ou em uma outra cidade? Isso me fez refletir bastante e chegar à conclusão que eu estava seguro fazendo o passeio em Chernobyl. M. Clara Ferraz perguntou se o governo dá um auxílio de saúde maior a quem decidiu permanecer na área, na cidade. Eu perguntei isso também para o meu guia e ele me falou que não. Ele falou que as pessoas que voltaram para morar em Chernobyl é por total opção, por total escolha. E ele me disse mais ainda, me disse que eles têm que assinar um termo onde eles se responsabilizam por voltar a essa área. Existem hoje 140 ou 150 pessoas que moram na zona de exclusão lá de Chernobyl e essas pessoas voltaram porque elas queriam morar lá, elas tinham vontade de morar em Chernobyl porque era importante para elas ou por algum outro motivo e se responsabilizaram por isso. Na época o governo chegou a dar auxílio para algumas famílias, mas o discurso deles na antiga União Soviética era de que as pessoas ficariam 2 ou 3 dias longe de Chernobyl, de Pripyat, e logo depois elas voltariam. Então é por isso que você vê a cidade muito fantasma, porque muita coisa foi deixada para trás na esperança de que em poucos dias eles iriam rever tudo, mas isso nunca aconteceu. O Arthur Soares perguntou quais os melhores dias para ir a Chernobyl. Eu sugiro que você vá a Chernobyl ou na primavera, ou no outono, ou então no comecinho ou no finzinho do verão europeu. No inverno, Chernobyl é muito, mas muito fria. Chega a fazer menos 20 graus, menos 25 graus. Chega a nevar bastante na região no inverno, então você acaba tendo um clima mais macabro. Se você gosta disso, de frio ou de um clima mais tenso,
vá no inverno. Se você não gosta, se você é uma pessoa que gosta mais do calor, mas também não quer pegar o tumulto, eu aconselho os meses de abril e maio e também final de agosto, começo de setembro. Eu fiz o meu tour em Chernobyl no final de agosto do ano de 2019, mais precisamente dia 18 de agosto. Se você quiser saber exatamente como é que foi nesse dia, também tá lá no vídeo de Chernobyl. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui embaixo. Quem sabe eu não faço uma parte 2 do vídeo. Em breve eu chego na Ásia para mostrar países isolados que você nunca imaginou que eu iria. Não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar aonde você quiser. E acompanhe o Projeto Checklist. Falou, viajantes!